Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo. Convido você também a colocar nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que vamos discorrer e conversar aqui. Então, antes de mais nada, olha só, a Mega Sena acumulou de novo. Ó, isso aqui é um sinal, mano. Isso aqui é um sinal para você que não fez a sua fezinha entrar aqui, ó. Estou colocando o link aqui embaixo, acessar o chat com o pessoal lá da Tribo da Sorte. Vocês vão pedir o cupom de desconto do Opina Porco. Escreve lá, ó, quero o cupom de desconto do Opina Porco. Eles vão gerar um cupom, você vai lá na plataforma da Tribo da Sorte para participar do próximo sorteio da Mega Sena, que está acumulado agora em 105 milhões de reais. Eu quase falei 150. Ainda não é 150, mas já é 105. 105 já tá bom, né? Pode ir lá fazer sua fezinha, você pode utilizar o nosso cupom. Lembrando que para ativação do cupom, galera, é na página final, tá? A plataforma da Tribo da Sorte, ela é uma plataforma toda regulamentada, toda regularizada, tudo certinho. Tem os bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Então, ó, tudo transparente, seus dados estão em segurança. Você pode acessar lá. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque eles têm o advento de uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Então acessa o link lá, pega o cupom especial nosso que vai dar um bom desconto, mano. Esse cupom tá muito bom e participa dessa próxima Mega Sena que vai pagar mais de 100 milhões de reais, irmão. É muita grana, beleza? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Meus amigos, hoje é dia de rodada de futebol. Ontem nós tivemos a classificação do Galo para a final da Libertadores, Atlético Mineiro na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. No fim, uma temporada que parecia até, entre aspas, um pouco perdida para os caras, acabou culminando nas finais dos dois principais torneios, né? Muito bom até agora o saldo para eles. Obviamente que se vencer, esse saldo vai ser melhor ainda, se ganhar alguma coisa. Assim como o Botafogo também provavelmente se encaminha hoje para a final, e o Flamengo está lá na final da Copa do Brasil, e por enquanto a gente tem o Palmeiras ali brigando com o Botafogo, e a gente vai falar sobre isso, que a galera ali os botafoguenses estão querendo arrumar uma polêmica. Estão querendo arrumar uma polêmica em relação a uma situação que parece muito óbvia na minha visão, e já aconteceu com a gente isso, já aconteceu com São Paulinos, já aconteceu com atleticanos, já aconteceu com flamenguistas, já aconteceu com todo mundo. Só que agora, os botafoguenses estão chorando por isso. Me desculpe aí se você for torcedor do Botafogo, mas tem uma parte da sua torcida eloquente chorando em relação a isso. E todo mundo já passou por isso, não é uma exclusividade de vocês. E antes, só fazendo uma síntese rápida do jogo ontem, nós tivemos um belíssimo espetáculo da torcida do River, lá no Monumental, né? E lá em Buenos Aires. Inclusive palco da grande final confirmada pela Conmebol. Esse assunto aí de que a Conmebol vai mudar o país se forem duas equipes brasileiras. A Conmebol descartou isso, a final é lá. Vamos ser sinceros, fica muito feio eles fazerem isso, né? Porque claramente colocaram a final lá com a expectativa de que o River ia pra lá. Acabou não indo. E ontem, galera, o River ele não fez pra se classificar. Embora manteve a maioria das ações ofensivas, manteve a maioria da posse de bola, fez a maior pressão, subindo suas linhas desde o início do jogo, como todo mundo esperava. Mas realmente a grande festa, a grande atuação ontem ficou com a torcida do River e não com a equipe do River. Porque para equipe comandada por um técnico tão vencedor, que tem um renome muito grande, principalmente dentro da América do Sul, lembrando que lá no Oriente Médio ele fracassou, que é o Galhardo, mas eu confesso para vocês que inclusive já vi até com bons olhos ter o Galhardo no Palmeiras, antes do Abel Ferreira chegar. Abel Ferreira, que completa 4 anos de Palmeiras hoje, há 4 anos atrás ele estava sendo anunciado aí, coloquei lá no Instagram e tudo mais, falando um pouquinho, né, um breve trecho ali, de como foi esses 4 anos com o técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Mas como eu estava falando para vocês, o River Plate ontem mostrou uma fragilidade técnica muito grande. Não foi uma equipe criativa. Assim, pelo contexto do jogo, pela festa da torcida, eu achei que principalmente no segundo tempo,
o Galhardo ele iria propor taticamente uma equipe diferente. Só que o River ele foi previsível do início ao fim do jogo. Em nenhum momento o Galhardo tentou inserir na equipe alguma jogada ensaiada. Em nenhum momento o Galhardo tentou trabalhar algum espaço de transição de maneira diferente. Ou tentou abaixar as linhas para atrair o time do Atlético Mineiro. Tentar pegar os caras desprevenidos e, engatarem um contra-ataque. Era aquela equipe que cobrava escanteio, cobrando escanteio. Batia falta, cobrando falta. Não tinha nada. Não tinha nada de novo. Então ficou muito fácil pro Atlético Mineiro se recuar e se proteger. O jogo era muito confortável para o Atlético Mineiro, porque o River foi uma equipe pobre em campo. Manteve pressão, manteve fisicamente, constantemente, a sua intensidade, mas faltou o jogo de xadrez que é o futebol. Faltou o técnico do River trazer elementos ali que realmente justificassem a classificação do River. E no fim a festa ficou com a torcida, né? Que fez um espetáculo maravilhoso. O jogo terminou e a torcida continuou entoando o cântico do River. E aquilo dali, meu amigo, é muito sangue frio. Porque eu estaria muito puto. Até porque o River chegou aqui e levou de 3-0 simplesmente num apagão. E aí resolveram, entre aspas, jogar lá. Só que sem... Tinha objetividade nas jogadas do River, mas não tinha qualidade. O Atlético Mineiro mereceu a vitória. Porque soube se fechar e se proteger da maneira como deveria. E não passou grandes sufocos não, viu? Na verdade, uma das chances mais claras do jogo foi justamente do Atlético Mineiro, que teve, eu acho que 4 ou 5 bolas, né, ao gol. Enquanto o River teve mais de 30. Agora, você acha que uma equipe que impõe mais de 30 jogadas e não consegue sequer fazer um gol, ela merece se classificar para uma final de Libertadores? Dentro da sua casa? Não merece. E teve gente na internet que falou que o Atlético Mineiro jogou muito mal. Eu não acho. Eu acho que o Atlético Mineiro foi estratégico. Meus amigos, olha só. Hoje nós temos Botafogo e Peñarol. Na verdade, Peñarol e Botafogo. Jogo que vai ser lá. Botafogo carrega uma vantagem de 5 gols. Mano, vocês estão ligados que o Botafogo vai classificar, né? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Os caras vão pra final brasileira. Final brasileira, inclusive de clubes, né? Com cores ali parecidas. E outro assunto que eu queria conversar com vocês aqui é sobre... Ontem eu trouxe um vídeo que a gente falou aí sobre a situação do Vini Júnior e tudo mais, né? E eu falei sobre o impacto social de um jogador dentro do futebol. O impacto de influenciar pessoas. Que o futebol ele tem esse impacto social. É que, infelizmente, o futebol hoje, ele acaba sendo muito glamorizado por empresários, por jogadores, financeiramente falando, mas também tem a representatividade social. A gente não pode esquecer. Mesmo tendo todo esse glamour, jogadores que estão interessados apenas em dinheiro, empresários que são mercenários, a gente tem também que ver pelo espectro social, e é importante. E uma das coisas que eu acho que mostra claramente isso foi a atitude do jogador do Flamengo, o Gerson, ontem, quando a delegação chega a Porto Alegre para o jogo contra o Internacional, que vai ser hoje, válido pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo extremamente importante para as duas equipes. Afinal, a gente tem a corrida pelo título, mas também temos as qualificatórias para a próxima Libertadores. Mas aí, nessa chegada da delegação, o Gerson ele foi abordado por um garoto rubro-negro, que diz que tinha o sonho de fazer um teste no Flamengo e que não teria condições financeiras de fazer isso. Afinal, Porto Alegre e Rio de Janeiro, você tem aí um bom trecho. Passagem aérea não é barato. Mesmo se você for de ônibus, talvez saia até mais caro. E, cara, o Gerson, no mesmo momento, se comprometeu
chamou a assessoria do Flamengo para pegar os dados do garoto, se comprometendo a pagar os custos para que o garoto fizesse um teste no Flamengo. Uma coisa fica nítida e fica claro, da importância e do impacto social e da relevância do futebol em relação a isso. E nós havíamos falado, eu havia falado para vocês no vídeo na hora do almoço, olha a importância que o jogador tem, principalmente para os meninos, para as novas gerações. Essas novas gerações, elas são muito influenciadas, levadas. E esses jogadores, eles são influenciadores. E que eles sejam sempre influenciadores positivos. E aí o Gerson teve essa atitude que eu achei magnífica. Muito legal. Teve gente que ficou, né? Tá sendo filmado aí, é fácil. Primeiro lugar, toda chegada de delegação é filmada. Então toda equipe que chega, eles estão sendo filmados em todas as situações. Em todas. E outra coisa, se filma-se tanta coisa ruim, quantas e quantas filmagens você já não viu de brigas, de acidentes, e a pessoa tá lá filmando e ninguém faz nada pra ajudar? Por que a gente não pode filmar boas ações? Vamos filmar boas ações. Quem sabe a gente não estimule outros atletas também a fazerem o mesmo. Com outros garotos que às vezes não têm condição de ir até as cidades, né, participar ali das peneiras. Talvez estamos falando aí de um próximo ídolo do futebol brasileiro. Talvez ele faça uma peneira amanhã no Flamengo, mas seja contratado por outra equipe. Acontece? Isso acontece muito? Então, o fato dele dar a visibilidade e a oportunidade para o garoto é muito legal. E mostra não só uma atitude humana, mas uma atitude de liderança também de um cara que tem chamado a responsabilidade em campo, tem chamado a responsabilidade na seleção brasileira, jogou muito bem na seleção brasileira, o jogo que é no qual ele participou, e agora também chama a atenção mais uma vez como um grande influenciador positivo em relação a essa situação. Muito legal, muito bacana ver as duas coisas casando dessa maneira, né? Onde nós falamos na hora do almoço e depois teve essa cena legal com o Gerson, e tomara que isso estimule também a que tenha mais e mais e outros jogadores também tomem essa iniciativa, porque é muito bacana. Não menos importante, tá? Hoje completa aí 4 anos do comando técnico de Abel Ferreira no Palmeiras. E nesses 4 anos o Abel ele conquistou 10 títulos pelo Palmeiras, sendo ao lado do Oswaldo Brandão o técnico mais vencedor da sociedade esportiva. O Abel ele tem os defeitos dele, cometeu e comete ainda algumas teimosias e algumas insistências que, aos olhos de uma boa parte da torcida, inclusive também aos meus olhos, já não é mais para cometer. Ele já tem um know-how de experiência, ele já sabe aquilo que é certo, mas parece que ele insiste em dar murro em ponta de faca. Mas uma coisa é inegável. O Abel, ao longo de todos esses anos, sempre colocou o Palmeiras sendo uma equipe intensa e competitiva. Você pode questionar, às vezes, a análise tática que ele faz do jogo. A substituição, a escalação, a formação. Você pode questionar a utilização e a insistência em alguns jogadores que simplesmente não rendem. Mas uma coisa a gente não pode questionar, é que todo jogador que entra em campo se doa, se entrega. E aí, quando o cara não vai bem, é porque às vezes o cara tecnicamente é ruim mesmo. Só que aí tem a responsabilidade também da nossa diretoria. Que nós estamos nos encaminhando para um final de temporada e talvez esse fim de temporada, essa temporada em específico, ela pode ser uma das nossas temporadas menos vitoriosas. Aí vai haver aqueles que vão passar o pano. Mas também não dá para sempre ganhar tudo. Só que vai haver aqueles que, assim igual eu, pensam que não dá para ganhar tudo, claro. Uma hora o time vai perder. Uma hora outros técnicos, novos jogadores vão aparecer.
Só que a gente não pode deixar um time que estava na Série B uns anos atrás dar a volta, ser campeão e a gente simplesmente continuar na mesmice, que é o que está acontecendo. Nós vimos equipes caírem, subirem, se reforçarem, como por exemplo o Botafogo, e eles estão dando a volta na gente já. Só que o Palmeiras também precisa de investimento. O Palmeiras também precisa de jogadores mais renomados. E aí tem aqueles que falam, o Abel não gosta de trabalhar com jogadores renomados. Então o Abel nunca vai ser um técnico de uma grande equipe europeia. O Abel, ele tá numa encruzilhada, gente. Ou ele continua no Palmeiras, da forma que está, ou ele vai para o Oriente Médio, como já surgiu possibilidades, ou ele volta os olhos dele para a Europa e seleção. Né? Em alguma seleção aí, não estou falando da seleção brasileira, mas alguma seleção. 2 desses caminhos que a gente mostrou, Europa e seleção, você tem no meio de tudo isso jogadores que são estrelas. Jogadores que tem no marketing, na vitrine, os seus nomes consagrados. Então o Abel, ele tem que aprender a fazer essa gestão. Ou senão ele vai para o Oriente Médio, enche o bolso de dinheiro e faz o protagonismo dele lá. Como alguns jogadores, alguns técnicos fizeram. E tá tudo bem, vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar pouco. Mas e aí? O Abel Ferreira, ele vai estar, conhecendo o perfil competitivo que ele tem, ele vai estar feliz com isso? Ou ele vai querer jogar Champions? Então, se ele ainda não sabe, se em 4 anos ele ainda não sabe como fazer uma gestão de jogadores mais estrelas, vamos dizer assim, ele tem que aprender a partir de agora. Que vai ter o Mundial aí. Porque ele vai ter que se mostrar para o mundo como um técnico verdadeiramente competitivo e capaz. Ou ele vai para o Oriente Médio, ganha muito dinheiro, trabalha pouco e vai ser feliz. Mas eu não sei se o perfil dele é esse, sinceramente. Palmeiras, inclusive, parabéns, tá? Para todos os palmeirenses aí, pela permanência de um técnico. A gente sabe que o futebol brasileiro é uma máquina de moer técnico, então 4 anos é um número muito significativo. Isso mostra muita competência também por parte de gestores e comissão técnica. E por falar nisso daí, os torcedores do Botafogo, mais especificamente, eles estão muito revoltados. Eles estão bravos. Eles estão bravos porque a CBF confirmou o jogo de Palmeiras e Botafogo no Allianz 4 dias antes da final da Copa Libertadores. E eles queriam esse jogo depois. Eles queriam adiar esse jogo. Aí começa. O Palmeiras está sendo favorecido. Mas, meu amigo, na final da Libertadores de 2022, o Flamengo e o Atlético Paranaense, que eram os finalistas, eles também tiveram jogos no Campeonato Brasileiro. E estavam na final. O adversário de vocês, o Atlético Mineiro, também tá em outras competições, em outras finais, também tem jogo para cumprir. Agora vocês falam que estão favorecendo o Palmeiras? Porque simplesmente eles estão seguindo o calendário? Todo clube já passou por isso. Não é uma exclusividade de vocês. É que vocês, desculpa, tá? Mas é que vocês não estão acostumados a disputar finais. Só que quem tá acostumado a disputar final, quem tá acostumado com competição importante, já sabe que é assim. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que não me deixa mentir. Ó, CBF, VP da CBF ironiza a maratona do Palmeiras. Porque o Palmeiras reclamou, há alguns anos atrás, que tinha Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro e precisava de calendário para alocar todos esses jogos.
sem prejudicar o desempenho da equipe. Sabe que o VP da CBF, que naquela época era o Francisco Noveleto, eu não sei se é ele ainda, mas sabe o que ele falou na entrevista? Olha o que ele respondeu. Quem mandou ganhar tudo? Foi essa a resposta que eles deu pra gente. Então, para vocês entenderem que o Palmeiras não está sendo favorecido. Simplesmente eles estão mantendo o padrão. Eu concordo com isso? Não. Eu não concordo com a calendarização do futebol brasileiro. Eu acredito que a gente consegue fazer um calendário que prevê nesse fim de temporada alguns ajustes e intervalos para que as equipes que estão competindo em alta performance conseguem entregar um espetáculo maior para os seus torcedores. Porque é o torcedor que vai consumir isso daqui. Isso aqui não é a CBF que vai consumir. CBF, ó, vai pegar a grana dela. Isso aqui quem vai consumir somos nós. Então isso aqui prejudica o espetáculo pra gente. Só que, infelizmente, os caras, eles são irredutíveis à mudança. Todo mundo já passou por isso. Então não venha com o papo de que Palmeiras está sendo favorecido. Nossa, cara, para com isso. Sabe, vão disputar a Copa de vocês. Vão concorrer ali, né? Libertadores, o Brasileirão. Sabe, vai desfrutar disso. Não fica jogando, apontando a responsabilidade a outros clubes. Assuma a responsabilidade, bate no peito. Vocês não querem ser campeões? Vocês não querem ser campeões? Então faça por merecer ser campeão. Porque o Palmeiras conquistou tudo esses anos aí, ó. Libertadores, Campeonato Brasileiro. Não foi no choro, não. Não foi no calendário, não. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Agradeço vocês por estarem aqui. E a gente volta, sim, claro. Os resultados aí do futebol. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.